E agora é papo reto, hein? Então, dentro Olá, dos pessoas do exercícios que nós YouTube. fizemos sobre fuso horários, eu gostaria de saber se vocês ficaram com algumas dúvidas a respeito por exemplo, do primeiro exercício. Eu percebi que muita gente somou ou fez ele de uma maneira errada e deu uma resposta um pouco diferente. Posso explicar isso aqui para vocês? Ó? Eu tenho Pode. Brasília, certo? O primeiro exercício fala assim, ó, um avião parte de Brasília rumo a Rio Branco, no Acre. O Acre está para cá. O Brasil é esse aqui, ó, certo? Ele é dividido em horário -2, esse horário aqui é o -3, esse aqui é o -4 e a parte gordinha aqui é o -5, certo? Então, o que vocês têm que entender? Que Brasília... Ô, Sanada. Fala. O Christian tá falando que você não tá aceitando ele aí. Ah, tá, tem mais gente. Espera só um pouquinho. Obrigado, viu, João? O professor, era para enviar a atividade lá Não, no... não era. A atividade era para você fazer em casa, de boa, quebrar um pouco a cabeça e me perguntar algumas dúvidas no comentário do mural, certo? Ah, Então vamos lá, ó. O avião, ele sai às 13 horas de Brasília. E ele vai para o Acre, mas o Acre fica para cá de Brasília, ó. Tá vendo? Então, se Brasília tá no -3, o Acre tá no -5. Então, a hora que ele sai de Brasília, que horas que era no Acre? É só 8 diminuir 2 8 horas. anos. Então era, ó, 13, 12, Não, 11 horas. Então eram 11 horas no Acre. Só que Não é daí... -5? Oi? Não é -5? Por que -5? O Acre não é -5? É que O não é Acre -5 ó, em relação a Brasília, é -5 em relação a Londres. Isso, ó, o GMT, né? Tá. Então, aqui não saiu no quadro, peraí. Ó, GMT é quando tem o 0, -1, -2. Então, esse aqui é a posição do Acre em relação ao mundo. É o horário -5. Beleza. Então, se ele beleza. sair de Brasília, que era 13 horas, que é o -3, eu tenho que contar 2 horas, ó, -4, -5. Então, 13, 12, 11 horas. E ele sai às 11 horas lá do Acre. E quanto tempo demora a viagem para ele ir para Brasília? Mais 2 horas. 4 horas. Então, o que acontece? Eu tenho que somar 11 mais 4. 11, 12, 13, 14, 15, 15 horas da tarde. Então, a resposta correta é a letra E. Entenderam isso, pessoal? Yes. Então, ficou claro. Vamos para um outro exercício que dá para a gente resolver aqui no quadro. Depois, se você não pegou a tela aqui, depois você pega o vídeo que eu vou colocar Vou colocar ele no nosso canal lá, né? Vou postar esse vídeo dessa aula, aí você confere lá. Então, tem alguns exercícios que vocês confundiram. Aqui, por exemplo, é um desses. Quer ver? Tem um outro exercício agora que é mais difícil um pouco. Vocês gostariam de resolver algum outro que vocês têm em mãos aí? Ou posso sugerir algum deles? Pode sugerir. Podemos sugerir? Ó, tem o exercício número 7. Então, o exercício número 7, ó, ele fala assim, eu vou falar aqui que ele é rapidinho, dá pra gente raciocinar aqui no quadro, ó. A cidade de São Paulo está situada no fuso horário 45. Então, vamos colocar aqui, ó, São Paulo está no fuso horário 45 graus, certo? A oeste. Quando em São Paulo for 11 horas, eu vou escrever um pouquinho mais para cá porque fica mais fácil, quer ver? Ó? São Paulo, 45 graus. Quando em São Paulo for 11 horas da manhã, ele quer saber que horas que vai ser numa cidade a 75 graus a leste. A 75 para cá, ó. Uma cidade, ele não fala, não vamos pensar que é cidade X, a 75 graus. O que vocês têm que entender aqui, ó? São Paulo está a 45. Para ele chegar no fuso horário 0 grau, que seria o Greenwich, tem 45 graus, certo? 45, se você for fazer uma conta, dividir ele por 15 graus, que é o correspondente a 1 hora, serão 3 horas de diferença. Então, eu sei que São Paulo para Londres está a 3 horas de diferença. Agora, eu também sei que essa cidade X está a 75 graus a leste, para lá.
75 dividido por 15 daria quanto? Vamos lá, abre o microfone, alguém me ajuda aí, ó. Aqui, pera. Ah, pera, subiu de conta, vai outra pessoa. Vou chamar o André a fazer essa conta. Opa, ficou longe. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui, ó. Faz 6, Cinco. 7. 7 5, Sete? professor. ou 5 Cinco. horas? 5. 5. Obrigado por quem falou, ó. 5 horas. Por quê, ó? Foi o Arthur, crédito pra 5 ele. vezes 5, 25, né? 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 75. Então, daria 5 horas. Então, eu sei que São Paulo está a 3 horas e a cidade X está a 5, que soma um total de 8 horas de diferença de uma para outra. Se são 8 horas e a novela, o jogo, alguma coisa vai passar às 11 horas, eu vou somar 11 mais 8. Que horas que vai ser? Ajuda aí, mano. 19 horas. 19. Que a resposta vai ser a alternativa D, de Danilo, de Eduardo, de sei lá. Vocês entenderam como que é o raciocínio disso? Agora eu venho para vocês aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Travou. Aí. Entenderam isso, pessoal? Quando eu tenho os fusos horários já demarcados em GMT, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, fica fácil de você calcular. Você sabe quanto. Agora, se eu tenho os graus, aí eu tenho que entender um pouquinho quantos graus correspondem a uma hora. Nesta lógica, eu volto para o quadro e eu não posso esquecer disso aqui, ó. Sempre eu tenho que lembrar, quando eu tiver uma questão de graus em fusos horários, que a Terra, ela é redonda, ela é uma esfera, uma volta completa nela dá 360 graus, certo? 360 graus, se eu dividir pelo tempo que ela dura para dar uma volta, serão 15 graus a cada hora. E aí eu não erro mais uma questão se tiver esse tipo de raciocínio. Quer ver um exemplo? Vocês têm canetas, tem alguma coisa aí para anotar ou vocês estão com uma folha aberta aí do nosso exercício? Espera aí, pessoal. Se tiver, beleza. Se não, faça isso de cabeça, ó. O exercício 6. Dê uma olhada no exercício 6. Ele está falando assim, eu vou abrir aqui na tela para vocês, ó. Dá para ler de boa aí, né? No último dia 7 de outubro, Seleção Brasileira de Futebol fez um amistoso contra a seleção do Kuwait. E aí é só nomes, não precisa, né, saber muita coisa. Na cidade do Kuwait, que fica na capital desse país. Sabe-se que o fuso horário entre as cidades de Londres e a cidade do Kuwait é de 3 horas. Assinale a alternativa que indica a distância aproximada em graus entre a cidade de Porto Velho, que fica em Rondônia, e a cidade do Kuwait. Entenderam o raciocínio ou não? Mais ou menos. Agora, eu não quero saber a horas. Eu quero saber o inverso. Eu já sei as horas que vai ter de diferença ali, mas eu quero saber quantos graus as cidades estão distantes. Então, vamos para o quadro, ó. Então, ele vai falar assim, ó, dia 7 de outubro, seleção brasileira, blá, blá, blá. Isso é tudo balela. Isso para nós não interessa. Ele quer saber o seguinte, ó. Qual é a distância de Porto Velho, que fica no Brasil, para a cidade do Kuwait? Nós sabemos que aqui está o meridiano de Greenwich, certo? GMT aqui, ó. E o Kuwait está para cá. Vou colocar ele bem pertinho aqui para não ficar muito longe do quadro, ó. Então, o Kuwait está aqui, certo? Ele dá essa informação, ó, que o Kuwait está distante de Londres 3 horas. Ó, 3 horas. Em graus, quantos são 3 horas? 45. 45, mano, é isso aí, ó. Eu já sei que são 45 graus. Agora eu preciso saber de Greenwich até Porto Velho, que fica em Rondônia. Rondônia é um estado
que está abaixo do Acre, mas ele não tem o horário do Acre, ele tem o horário do Mato Grosso. E o horário do Mato Grosso, no Brasil, nós temos aqui, ó, vou fazer até o desenho do Brasil aqui para vocês entenderem. Nós temos o -2, que é o litoral, ó, que são os arquipélagos. Nossa, que lindo. Nós temos o -3, nós temos o -4 e nós temos o -5. O horário de Porto Velho é o -4. Então, são 4 horas de diferença em Greenwich. Quantos graus tem de diferença? 4 horas. 60. 60. Então, é só somar agora 60 mais 45, que vai dar 105. 105 graus. A resposta correta é a letra C. Compreenderam isso ou não? Não. Não? Eu explico de novo. Entendi. Não, Sim ou não? não, peraí, eu tô com dúvida numa coisa, professor. Quantas horas para cada grau mesmo? Quantas horas para cada grau? Eu vou usar um espaço aqui em vermelho para você entender. Ó. A Terra tem 360 graus de circunferência, correto? Se eu dividir 360 graus por horas, por 24 horas, que é o tempo que ela dá uma volta, deixa eu virar mais um pouquinho, aí. O resultado aqui será de cada hora é igual a 15 graus. Então, no espaço de longitude para longitude, 15 graus é 1 hora. Ah, tá. Perfeito? Só isso que eu tava com dúvida. Então, aí aqui, Agora esse sim. exercício, ele pede para distância. Que é meio diferente, né? Ninguém vai ficar perguntando qual que é a distância em graus de uma cidade. Ele vai querer saber da hora. Isso é o mais fácil. Deixa eu ver o chat aqui, que tem alguém que está desesperado. Ô, louco, professor. Não também. Ué, como assim? Também não tinha entendido. Que nem eu. Também não tinha entendido. Tá, beleza, agora eu acho que ficou mais fácil, né? Bom, sobre fuso horários, vocês fizeram a lista de exercícios, não era valendo nota. Eu vou enviar para vocês um link, provavelmente ainda essa semana, para vocês terem a semana que vem inteira para fazer como é que se diz? Um trabalho avaliativo. Não tem que escrever, não tem que ficar fazendo nada, é só pesquisar, responder as atividades como mais ou menos igual a essa que eu mandei, só que de uma forma